boa noite para todo mundo. Respirando fundo, que deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente já está aí no terceiro dia de lives e quanto essas lives têm abençoado essas pessoas que estão aí nos ouvindo. Tem abençoado mulheres, né? Esposas de pastores, pastoras, mulheres mesmo de uma forma geral, líderes, que às vezes se sentem um pouco presas, se sentem um pouco emocionalmente fragilizadas e às vezes se veem até perdidas, sem saber para onde ir, para quem buscar ajuda, né? Às vezes acham que o problema é ela, né? O problema sou eu é que não sei, eu que não sou capaz. Então, assim, essa série de lives tem destravado muitas mulheres, sabe, pastora Luna? E eu acredito que a de hoje vai destravar mais ainda. Por isso a dificuldade desse negócio. Hoje é o nosso quarto dia, a penúltima live, né? E que o Senhor nos abençoe, que o que seja falado aqui venha a exaltá-lo e venha ajudar as pessoas a entenderem que os sofrimentos que elas passam na vida, independente das funções delas, são para gerar transformação, são para gerar mudança, são para gerar vida, né? Pastora Lúbia está aqui com ministério aí que está pegando fogo, glória a Deus, né? Eu fui abençoada aí com um trabalho que vocês realizam, né, no ministério de vocês. E assim, a gente vê que em outros estados, em outras regiões, existe uma interação maior de várias organizações, né, religiosas, as pessoas interagem mais, há esse intercâmbio muito mais forte, né? E aqui no nosso Piauí, às vezes a gente vê que parece que existem algumas barreiras para isso. Então, essas lives, elas vêm para apresentar todos os públicos e como, apesar de sermos de denominações diferentes ou de formas diferentes de perceber determinadas coisas, mas todas têm seus processos, mudanças que vêm de dentro para fora. Sim. E que essas mudanças de dentro para fora é que geram vida e que geram transformação. E aí eu queria que a senhora se apresentasse, falasse quanto tempo que a senhora está aí pastoreando, cuidando de vidas, como foi esse chamado na sua vida. Queria que a senhora nesse momento se apresentasse. Tá bom, benção. Primeiro eu quero agradecer você, viu, por essa escolha. Meu Deus, um privilégio, me sinto honrada. Ai, amei, Jesus. Me sinto muito honrada, para minha alegria, né, estar aqui ministrando essa palavra para todos vocês que estão nos ouvindo, e para você, Laione, me sinto honrada por esse chamado. E assim, como você já disse, sou pastora, e assim, sou mãe, sou pastora, esposa. Sou casada com o pastor Everdan Martins, tenho 2 filhos lindos, adolescentes. A Beatriz vai fazer 17, o Bruno fez 15. E, assim, meu desejo do meu coração sempre é falar do amor de Jesus. Eu sou uma mulher apaixonada por ele. Amém! Eu acho que é a questão de ser disso aí que é a essência, né? E que nos faz nos mover e permanecer tudo isso. Então, nosso ministério é ali nessa família, na nossa família particular, né? Fora a família cristã, é ali na casa de Deus, aqui em Teresina, e para nós é uma alegria tremenda demais poder pastorear, né, vidas, poder, na verdade, fazer a vontade de Deus, né? Cooperar com a obra que o Senhor está construindo, né? Eu me sinto assim, parte privilegiada por estar cooperando com o Senhor, né? Então, assim, nosso coração sempre se enche de alegria. Amém. Pastora, quanto tempo que a senhora está no ministério pastoral? Agora, esse ano, vai fazer 9 anos. 9 anos, né? 9 anos como pastora mesmo, foi 9 anos, né? Já tem um tempo que a gente tem andado juntos. Como Casa de Deus, a gente vai fazer 6 anos. Esse mês, nós vamos fazer 6 anos. Tem festa? Então, com certeza, estamos planejando.
Me diga uma coisa, como foi entender que o pastoreio era algo de Deus para sua vida? Eita, ó, foi há muito e muito tempo atrás. Pois fale aí um Sabe quando você pouquinho. diz assim que Deus escolhe, né? Quando você está na infância, quando você está não na época da, como eu posso dizer, quando você é casada, mas assim, eu entendi que eu tinha um chamado de Deus quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos de idade, né? Então, assim, eu vim de uma família, louvo a Deus por isso. Na minha família tem pastores, né? Tem um tio pastor, alguns conhecem, que eu amo demais, né? Que é o pastor Freitas, lá de Hum. Floriano, na primeira igreja batista de Floriano. Então, assim, ele é o meu tio, me casou. E, assim, a família dele foi um exemplo muito grande para mim. Então, assim, minha família tem alguns pastores. E quando eu tinha uns 9 anos de idade, foi quando eu senti, né, o Senhor, assim, me chamando para algo diferente. Né? Como se o Senhor estivesse me selando. Eu sou teu pai, né? Eu cuido de ti. E, assim, o Senhor me disse que eu desejei, né? Realmente ter uma vida daquela forma, né? Uma vida em cuidar das vidas, em cuidar da obra do Senhor. Então, eu sinto que o meu chamado já começou ali, na minha Uhum. infância. E depois passou um tempo, lógico, eu era criança, não podia ir e vir, né? Minha mãe não, na época, não tinha o Senhor Jesus. Então, eu não morava também em Floriano, então eu morava aqui em Teresina, e minha vida decorreu. Quando na minha adolescência eu aceitei a Jesus verdadeiramente dentro de uma igreja. E quem estava pregando? Meu tio estava pregando. Olha que a bênção. É uma bênção. Foi uma bênção. Então, assim, foi maravilhoso aquilo ali. Então, ali eu já sabia que o Senhor tinha me chamado para algo além das minhas vontades. É quando a gente decide por Cristo, a gente morre às nossas vontades. Não vivo mais eu, mas Cristo vive Cristo em vive em mim. mim. Então, naquele momento ali do Senhor, eu quero viver somente para o Senhor. Passei minha juventude toda. E com o tempo, você vai se dedicando tanta hora, você vai sendo líder de jovem, vai ser líder de ministério, líder de ministério de dança, líder de ministério de criança, líder de ministério de mulheres. Quando eu me casei, você vai dando frutos daquele seu chamado. Mesmo que o óleo não tenha descido, mas você já começa a dar frutos, né? Frutos de revelar que você tem um coração firmado em Deus, né? Então, assim, uma coisa que eu louvo muito a Deus, que durante esse período que eu tenho, né, desde a minha conversão, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, eu sempre permaneci, né, no Senhor. Por quê? Porque é o Senhor, né? A gente ama o Senhor. Quando a gente ama a obra, em satisfazer, em agradar, essa primeira dica que eu dou para você, primeira dica que eu dou para você, né? Agrade o Senhor. Né? Se você for cometer o erro de agradar homens, você é frustrado. Mas quando você faz as coisas para agradar o Senhor, há paz no seu coração. Não há peso. Por quê? Porque você já recebeu a recompensa. Você já recebeu a salvação. O presente já foi lhe dado. Então, tudo que você faz é porque você, na verdade, está grato por aquilo que o Senhor já fez por você. Foi por isso que nós nos apaixonamos por Cristo, porque nós vimos um amor tão grande, ele morreu na cruz por nós, um amor tão grande que ele se deu, ele se entregou, esse amor nos alcançou, e aí a gente se apaixonou por esse amor, e a gente se entregou para ele. Então, isso é Pastor, para ser o tempo todo na nossa vida. pronto. Me diga uma coisa. Hoje a Sara tem essa perspectiva de ver o pastoreio como um privilégio, mas no início, assim quando você recebeu o chamado para ser pastora, esse pensamento ainda estava na sua mente ou foi um processo de amadurecimento da sua vida? De ser privilégio? Isso. Assim, eu vou ser bem sincera com vocês, sempre foi. Porque eu não preciso aqui, eu sou muito transparente com relação aos meus sentimentos. Então, assim, sempre foi por quê? Porque eu sempre me achei, tipo assim, Senhor, é um privilégio, é uma bênção ser chamada por ti.
ministrar aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, sabe? Porque isso queima, é algo que é o tempo todo latente dentro do meu coração. Então, assim, não foi um processo. Talvez a cada ano, a cada intimidade com o Senhor, eu vou ser mais sincera com você. Isso fica mais claro. Isso aumenta. Isso, tipo assim, isso aumenta que realmente é isso, né? Traz, na verdade, é força, é vigor, é vontade, é perseverança, sabe? Lógico que o ministério, ele tem suas lutas, ele tem suas dores, ele tem tudo isso para transformar o nosso coração, para nós sentirmos, porque não é só flores, entendeu? Não é só flores. Ora, se Jesus foi humilhado, se Jesus foi traído, se Jesus foi, na verdade, julgado, escarnecido, não é? Por que nós não seríamos? Né? Então, assim, quando eu entendo isso, que se eu preciso ter as marcas de Cristo em mim, eu não vou andar minha vida ministerial como se fosse um barquinho, sabe? Que eu não fosse ser atingido. A diferença é eu ter a convicção que eu sou filha amada e que Ele me ama, Ele me chamou e que no meio dessas tribulações o Senhor vai estar me guardando. E Ele vai fazer a ferida. A palavra do Senhor diz que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Então, assim, Deus é bom por isso. Então essa palavra que eu posso dizer para você. Pois ótimo, né? Que bom que você sempre teve esse pensamento, porque eu percebo nas minhas andanças aí dentro de igreja, em congressos, que existe um pouco dessa carga, né? Dessa carga de ministerial, né? Sim, às vezes sim. até por conta das próprias emoções dos líderes, de quem está direcionando aquela denominação, às vezes até por conta das questões pessoais, isso acaba ficando um pouco mais pesado, né? Isso, eu acredito que quem diz sim ao chamado de Cristo, acredita que aquilo ali é uma obra muito grande, né? Acredita que aquilo ali vai trazer restauração, vai trazer uma nova forma de vida. Mas, como você disse, tem as lutas. E aí, nessas lutas, que lutas a Lúbia passou, que ela pode destacar uma para nós, que foi difícil para ela lidar, principalmente pelo fato dela ser uma pastora? Deixa eu ver aqui, lutas, né? Então, assim, quando a gente, na verdade, a gente cria expectativa, vou falar aqui, teve um momento da minha vida que eu criei expectativa em cima de uma pessoa. Então, quando você cria expectativa em cima de uma pessoa, é como se você tivesse, vamos imaginar, se você faz crochê, se você faz uma roupa, você é costureira, se você faz tricô, é como se você estivesse tecendo aquela roupa, costurando aquela roupa, para aquela pessoa vestir, certo? Então, assim, eu teci uma roupa com as minhas expectativas, entendeu? Para aquela pessoa vestir. E quando aquela pessoa vestiu, não coube nela. Eu tentando, entendeu? Fazer ela vestir. Então, aquilo ali lhe frustra. Por quê? Porque aquela pessoa nunca vai vestir a roupa que você vai tecer. Nunca. Por quê? Porque ele tem a roupa que o próprio Deus vai tecer para ele. Entendeu? Então, quando você cria expectativas, como eu criei expectativas, então você começa a se sentir frustrada. Então, eu fui frustrada com relação a isso, entendeu? E eu peguei, Deus me revelou isso. Tipo, o problema não é o outro, o problema é você, porque você criou expectativas. E eu hoje ministro justamente sobre isso, para você não criar expectativas em cima do outro, mas ao contrário, você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelas suas escolhas. Então, o outro é que é responsável pelaquilo que ele vai fazer. E quando o Senhor me trouxe essa revelação, foi tremendo, isso nessa parte ministerial. Por quê? Porque em tudo, se é uma ovelha, se é um liderado, se é alguém, um pastor, um superior a você,
eu hoje não crio expectativas. Tudo que vem para mim é bênção. Você está entendendo? E Uhum. até as lutas que eu vou passar, até as lutas, porque é algo também que o Senhor, que eu passei por uma situação, é às vezes você achar que não vai, na verdade, achar que você não vai ser enganado ou então traído, não é? E assim, você vai sim. Você vai ser traído, você vai ser enganado, você às vezes vai ser mal, você vai ser julgado. E nós passamos, nós pastores, passamos por isso. Todos aqueles que lideram. Eu acho interessante quando a gente é só, a gente não tem um cargo, liderança dentro da igreja, é quando o irmão começa a liderar uma célula, começa a liderar um ministério, ele começa a entender um pouquinho o que é, às vezes, ser mal compreendido. É verdade. Eu não Ser quis mal dizer compreendido porque isso, você né? está ali orando pela pessoa, jejua pela pessoa semanalmente, você ora por ela, tá junto. Você, às vezes você faz até muito mais para aquela pessoa e às vezes a pessoa, pelas suas feridas, pelas suas lutas, pelas suas dores, nunca você é aquela pessoa que vai conseguir satisfazer, porque ela ainda está no processo ainda. Então eu entendo muito bem isso, porque eu já passei por esse processo. Entendo. Isso é profundo, né? É algo que tem sido falado muito por todas as convidadas, até a senhora hoje, é essa questão de você não criar expectativa no outro e você se autorresponsabilizar, né? A Sim, autorresponsabilidade é algo extremamente importante e tira você de ilusões. Porque, na isso. verdade, o que a gente observa é que as pessoas criam ilusões, criam utopias sobre coisas, sobre as suas crenças, sobre os seus valores, e acredita que Sim, todo mundo tem aquelas crenças, aqueles valores, aquele formato ali, né? E, na verdade, isso. quando você é líder, você tem que sair da sua caixinha, né? Você tem que se despir para você entender as suas vulnerabilidades, porque só assim que a gente Sim. consegue entender a vulnerabilidade do outro, né? A perfeição Verdade. de Deus, a perfeição de Deus, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, Justamente. quando eu entendo o meu valor, e aí isso é muito importante, porque aquilo que eu dou valor é aquilo que vai ser valorizado. Então, se eu não Sim, consigo dar valor a mim, se eu não consigo dar valor ao que eu faço, ao que eu realizo, eu não posso sim. esperar que o outro vá valorizar o que eu não valorizo. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você não pode, nós não temos o poder de mudar as pessoas. Quem tem Isso, poder de mudar as pessoas é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, isso já é uma libertação para você. Né? Então, você que está nos ouvindo, saiba disso. Não tem como você mudar seu esposo, não tem como você mudar seu pastor, não tem como você mudar seu filho. O que você pode fazer é orar por ele e a sua vida refletir a luz de Deus, entendeu? Para que ele veja Cristo em você. Né? Então, assim, isso é com o tempo, é um processo. Todos nós estamos em processo de transformação, né, Laiane? Todos nós. Então, assim, nós temos que aprender que cada um, né, tem o seu tempo de resposta, seu tempo de aprendizado, sabe? Assim, nós aprendemos muito com Jesus. E às vezes eu paro e penso, você já passou por tantas experiências, eu penso assim, meu Deus, eu passei por tantas coisas. Aí às vezes vem uma situação para você que você vê uma irmã ali e fala das coisas e tudo e tal. E aí eu me lembro de Jesus, Senhor, como é que o Senhor tinha tanta longanimidade em escutar os fariseus, em escutar ali os discípulos e ter a paciência, sabe, de esperar em ouvir, depois assim falar calmamente, porque se o Senhor fosse falar, revelar para eles, eles não iam tudo, entender. Entendeu? Então a gente precisa ter paciência, né? Que cada um passa por um processo e como é bom a gente ver as pessoas crescendo nesse processo. Para mim, não tem algo melhor, entendeu? Você vê alguém que diz assim: meu Deus, pastor, eu aprendi, mesmo que você tenha falado 1000 vezes, mas chegou o dia. É poderoso, isso é poderoso demais. pastora, no início a senhora falou sobre que conheceu Jesus com 9 anos, não foi isso? Então, sua Isso. família não era cristã. Não, meu pai e minha mãe não eram crentes, não, eles eram católicos.
E como foi para você viver esse processo e essa diferenciação dentro de casa? Foi um pouco difícil. Meu pai, ele, na verdade, ele respeitou. Por quê? Porque ele já conhecia a família, né, da minha mãe, e a parte da minha mãe, que é boa parte hoje, principalmente hoje, é evangélica, cristã, vamos colocar assim, crente, né? E então, assim, já minha mãe não, porque foi difícil, muito difícil. Me lembro que em minha adolescência, nós tínhamos um carro, um transporte em casa, mas minha mãe disse que não ia deixar, entendeu? Na igreja, eu não poderia participar dos cultos, das atividades, ela ia me deixar. Então, eu caminhava longas distâncias, eu andava muito de bicicleta, porque eu queria estar lá. Então, assim, eu enfrentei esses problemas. Mas, assim, ao que você disse aí, que para mim firmou meu coração, que está lá em Mateus capítulo 10, a partir do verso 28, se eu não me engano, diz assim, que foi onde eu firmei meu coração. Que se eu vou até ler bem aqui rapidinho, eu acho que eu até marquei. Pode pegar. Eu marquei aqui. E se você não agradar, né? Se você agradar mais, amar mais o seu pai e sua mãe. Deixa eu estou pegando aqui para vocês, para eu não errar nenhum versículo, porque para mim esse versículo ele foi chave para mim, para eu permanecer em Cristo, tá certo? No 10, Mateus 10, 37, né? Diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá. A quem perder a sua vida por a minha causa encontrará. Então, assim, para mim esse versículo ele foi bem chato, porque eu me lembro que eu estava chorando muito. E eu queria muito ir para a igreja, muito para o culto. E eu disse assim, não, quer saber, eu vou ficar aqui. Na época eu gostava muito de dançar, gostava muito de Daniela Mercury, sabe? Aquelas músicas, tudo, eu gostava de dançar. E aí eu disse, quer saber, eu vou ficar aqui. Minha mãe não se importa, tá bom demais. Mas aí, sabe, quando você é chamado, quando você é escolhido, quando você é marcado, quando você entra no Santo dos Santos, não tem como mais você sair. E aí essa palavra, ela veio, o Espírito Santo de Deus trouxe para mim. E eu disse, meu Deus, eu tenho que amar a Ti em primeiro lugar. Foi a minha entrega, né? Eu tenho que colocar. Tanto que eu digo muito aqui para os meus filhos, digo aqui muito pro meu marido. Meu Jesus, meu Deus, Ele é em primeiro lugar na minha vida. Então, se eu precisar, na verdade, como já aconteceu, de eu poder, na verdade, escolher e fazer a vontade do Senhor, entendeu? E agradar você, eu vou fazer a vontade do Senhor. Entendeu? Porque muitas mulheres não entendem isso. Né? Quando nós agradamos a Deus, entenda, Laione e todos os que estão nos ouvindo aqui. Deus, Ele não nos pede algo para trazer dor a você. Na verdade, ele quer, na verdade, lhe dar algo maior. Então, quando o Senhor falou isso no meu coração, Ele disse assim, você tem que ter eu como centro da sua vida. Se eu for o centro da sua vida, Lu, todos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, vão amar você, vão entender você. Eu vou cooperar, mas você precisa entregar. Você precisa entregar. Então, quando eu era adolescente, né, teve essa entrega. Né, esse brinco tá caindo. Né? Teve essa entrega, né? E até hoje ela como eu posso dizer, ela é um marco na minha vida. É um baluarte, uma coluna esse versículo. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém, pastora. É tão bom ouvir quem tem esse processo já definido na vida, né? E assim, é bom que as pessoas entendam que a fé, elas não nos fazem pessoas... um termo que eu posso utilizar, não nos faz alheios. Não nos faz alheios à família, não nos faz alheios às necessidades do outro, não nos faz alheios às circunstâncias. Ela, na verdade, nos dá uma nova forma de observar aquilo que está diante de nós.
seja os nossos relacionamentos, sejam as circunstâncias, seja o trabalho, tudo aquilo que a gente vai executar. Porque quando você traz essa palavra, isso me vem à mente, né? Que assim, que a fé, ela na verdade nos faz olhar além do que eu tenho diante de mim, e me faz, além disso, ter esperança. Isso, Né? com certeza. Então a fé, ela não é algo que nos isola, ela não é algo que nos deixa preso, não. A fé nos dá a liberdade para exercermos, para experimentarmos, para desfrutarmos do que virá e o que nos enche de esperança que vamos ter, né? Que vamos ter aquilo. Então, assim, é importante as pessoas entenderem, e eu achei super bacana a senhora dizer aí da questão da Daniela Mercury, porque as pessoas acham que ninguém tem história, ninguém tem o que está lá atrás. Isso, né? E, na verdade, o passado, ele não é o nosso balizador, mas o passado nos ajuda a modificar coisas na nossa vida hoje, né? Sem nos deixar presos. Eu posso lembrar da minha história atrás, aquilo ali não ser algo pesado, aquilo não gerar em mim uma barreira que me possibilite de andar. E é isso que às vezes acontece muito. Às vezes, pastor, e a senhora que lida com mulheres, com muitas mulheres, né? Eu sei que a senhora lida com muitas mulheres, a senhora deve saber disso de uma forma bem clara. Existem cargas na vida dessas mulheres que estão lá no passado e que elas carregam na vida delas durante muito tempo, até que em um determinado momento alguém entra na vida dela e diz: olha, isso aqui tá demais, tira isso e vamos viver, vamos ser livres e vamos desfrutar de um outro tempo em sua vida. Teve algum momento que a Lúbia carregou alguma carga dessa emocional? Carga emocional, né? Deixa eu ver. Pronto, vou falar bem. Eu gosto muito de falar dessa carga, porque para mim foi libertador. Ótimo! Vamos receber, amado, libertação. Foi assim, foi com relação ao meu pai. No passado, eu já tinha o Senhor Jesus morando dentro do meu coração, mas eu tinha uma expectativa, sabe, de um paizão, sabe, criando aquela expectativa, como eu falei para vocês, né, que eu comecei no início a questão do TC, que era justamente isso para eu falar para vocês, né. Então, meu pai, ele antes que minha mãe faleceu, quando eu tinha 19 anos, antes de eu me casar, minha mãe morreu de câncer. E meu pai sofreu muito. Mas antes disso, eu percebi que o centro da minha casa era minha mãe. Né? Já tinha percebido isso, porque ela tomava de conta, ela era bem, sabe, dominadora e também muito prestativa, muito presente. Mas quando minha mãe faleceu, meu pai, eu vi um pai assim, muito dependente, sabe, muito frágil. E eu esperei nele, quando eu me casei, algumas atitudes de proximidade, de perguntar como eu estava, porque eu me casei mesmo no mesmo ano que minha mãe faleceu, já estava tudo planejado, era desejo do coração dela e tudo. E eu começou a criar dentro do meu coração uma angústia, criar mágoa, sabe? Que é justamente as feridas, né? Que você estava falando aí. Mágoas, que meu pai não liga para mim, não se importa comigo, que meu pai, então sempre jogando para ele, entende? Querendo que ele cuidasse de mim, que ele perguntasse, eu era a única filha mulher, querendo que ele estivesse comigo, querendo que ele me abraçasse. Então, eu carreguei por muito tempo essa vontade de ter alguém que cuidasse de mim, entendeu? Você queria sua mãe nele, você estava projetando a sua mãe nele. Isso, né? Eu queria projetando ela, mas na verdade, eu sabia como ela era, mas eu queria, na verdade, um homem, um pai, né? Uhum. E eu disse, meu Deus, papai, um dia orando ao Senhor numa conferência que para mim foi maravilhoso, porque Deus fala, né? Quando Deus está trabalhando no seu coração, aí chega um momento que ele, marca você, né? Uhum. Eu fui perguntar para Deus,
Deus, né? Tipo, Senhor, arranca de mim, eu não quero criar expectativa nas pessoas, eu não quero, né? Que as pessoas, eu tenho um pai espiritual, porque às vezes nós criamos expectativa de uma mãe espiritual. Eu escuto muito isso, eu quero uma conselheira espiritual, eu quero alguém para estar cuidando de mim. E eu me via dessa forma, querendo uma pessoa para tomar conta de mim, e via que meu pai era o ponto-chave, porque eu estava carente dessa paternidade, entendeu? Uhum. Carente dessa paternidade, porque eu queria alguém para tomar conta de mim e tudo, e começava a tecer roupas em pessoas que frustravam, porque pessoas são falhas, eu frustro pessoas. Você frustra as pessoas. Nós frustramos porque nós somos gente, Imperfeitas. né? Graças a Deus por isso. Pois é, glória a Deus. Então, essa carência dentro de mim, ela era criada. Um dia o Senhor falou para mim, filha, escute o que eu vou lhe dizer. E foi onde eu fui curada de paternidade, né? Digo, filha, escute o que eu vou dizer para você. Eu não vou cobrar do seu pai para você algo, escute, para você, para ele ter sido um mau pai para você. Por isso, não, eu não vou. Você não vai, na verdade, você não é responsável por essa cobrança do seu pai. Mas você é responsável por tudo que você está alimentando contra ele. Você é responsável por esses sentimentos de mágoa que você está alimentando contra ele. E eu vou lhe cobrar. Olha o que Deus disse para mim. Isso é algo meu. Eu vou lhe cobrar porque você não está honrando seu pai. Porque é mandamento. Princípio. Você quer ser abençoada? Honre o seu pai. Honre do jeito que ele é, imperfeito que ele é. Sabe por quê, filho? Porque eu escolhi ele para você. E o que eu escolho é o melhor. Mesmo que ele seja imperfeito. Mesmo que ele não faça o que você quer. Mesmo que ele não disse o que você... Que ama você. Mesmo quando você vai na casa dele, ele não lhe apoia, ele não lhe abraça, ele não lhe levanta para cima. Você tem uma palavra assim, eu quero que você ame, se revela. Eu quero que você mostre a minha vida para ele. Olha, Laione, para mim foi poderoso isso. Quando eu comecei a entender de, meu Deus, eu não estou sendo uma boa filha. Eu não estou sendo uma boa filha, eu não estou sendo uma boa filha. Eu estou só querendo que... Eu quero um pai, mas não estou sendo boa filha. Eu quero um pai, mas não estou sendo boa filha. Está errado isso. Eu sou responsável pelas minhas ações, então eu tenho que ser filha. Eu descobri, Senhor, glória a Deus, é isso, eu tenho que ser filha. Então eu comecei, em vez de, ele não vinha na minha casa, eu comecei a ir toda segunda-feira ir lá na casa do meu pai, dar um abraço nele, passei um tempão indo lá, e ele perguntava, ele olhou para mim e disse assim, puxa, que foi, você está precisando de alguma coisa? O que aconteceu? Por quê? Porque eu não ia lá. Eu não ligava para ele, esperava que ele me ligasse. Então, naquele dia foi uma cura em mim. Então, eu comecei a demonstrar amor, eu passei por cima da minha justiça própria, que é trapo de imundícia, eu passei por cima daquilo que eu pensava, eu passei por cima de tudo isso e comecei a receber a cura de Deus. Você está entendendo? E meu pai começou a receber, e eu comecei a olhar para o meu pai, não mais como pai, mas como uma pessoa que precisava de Jesus, sabe? Como uma pessoa que precisava ser amada, como um pai que precisava ser honrado. E eu comecei a honrar o meu pai. E aí fui honrando, ao ponto de criar uma intimidade, sabe? Uma intimidade. Comecei a atuar ali, realmente buscando ele. E aí ele abriu o coração. Hoje, meu Deus, meu pai aceitou o Senhor Jesus, que eu achava impossível. Amadas, nada é impossível. Nada é impossível. Escute, às vezes você não está orando mais pelo seu pai, pela sua família, não está orando mais por aquela pessoa que você acha assim, meu Deus, meu pai eu achava impossível. Mas eu descobri que eu era o canal dessa possibilidade quando eu morri. Eu precisava morrer para o outro viver. Então, às vezes, tem pessoas do seu lado que só precisam que você morra para que eles aceitem a Jesus. E meu pai, eu comecei a orar, clamar e dizer assim, Senhor, eu creio. E ele foi se aproximando, a gente foi tendo intimidade, foi para o encontro com Deus. Ele aceitou o Senhor. A cor mais linda do mundo, eu tenho essa foto. Foi meu pai, que não é normal ele lavar a louça, fazer nada disso, que ele é todo, tá? Ele varrendo, limpando as cadeiras do encontro com Deus. Minha gente, dali
Eu digo, Senhor, tu és lindo demais, sabe? Então hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai. Eu amo meu pai, eu digo pra ele que ele me ama, ele diz que me ama. Então, assim, meu relacionamento com meu pai hoje foi restaurado, mas não foi restaurado como eu queria, foi muito mais do que eu queria. Entendeu? Por quê? Porque é sem cobrança, sem medo e sem peso. E é Então, quando nós. Fale, pastor, Sim. desculpa. Não, Então, termine. quando nós olhamos para as pessoas sem cobrança delas, sem medo disso, porque quando nós estamos com essa cobrança, nós queremos ser juiz das pessoas, nós queremos decretar uma sentença. Então, isso aí não é o nosso lugar. Esse é o lugar do Senhor. Ele é o justo juiz. Nós temos que receber a graça do Senhor. Então, eu derramei essa graça no meu pai, e meu pai hoje tem um relacionamento maravilhoso hoje comigo. E é bênção demais. Mas assim, hoje, infelizmente, a gente vive numa determinada, como é que um termo que eu posso utilizar? Doutrina de que se você me fere, você vai ser ferido. Se você faz algo de ruim para mim, eu vou fazer algo de ruim para você, né? Então, existe isso incorporado dentro das crenças das pessoas. Quando você vem com essa palavra de amor, porque é fácil amar quem faz tudo por nós, quem está disponível por nós, né? Mas é difícil esse amor quando vai além daquilo que eu esperava receber, daquilo que eu criei expectativa de receber e não recebi, né? Sim. Esse aqui é o amor. Então, as pessoas que entendem que o que elas fazem, o que é responsabilidade delas, as emoções que elas possuem, quando isso é delas, que o outro ele não tem a obrigação de estar lhe mantendo, isso é uma quebra, uma transformação e uma restituição de identidade, pastora. Lógico, porque assim, na verdade, realmente é Cristo em nós. Isso que eu creio que é a esperança da glória. É a revelação dos filhos de Deus. Quando você realmente dá outra face e dá a túnica e anda a segunda milha. Isso é fruto de filho de Deus. E é diário. Não só numa situação, mas em todas as situações, sabe, Laione? Quando o seu esposo, às vezes, fala uma palavra dura e você responde em amor. Quando alguém lhe fere um chefe de trabalho, você sabe que não está errada, que você está certa, mas você não responde na mesma altura. Essa é a diferença. Essa é a diferença do joio e do trigo. Essa é a diferença. Você está entendendo? Essa é a diferença daquele que tem revelação da palavra de Deus. Agora, isso que eu quero dizer, não me vangloriando jamais. Mas eu preciso, quando eu aceito Jesus, entenda, eu aceito Jesus porque Ele me amou primeiro, Ele me ensina a amar. Jesus, Ele nos ensina a amar dessa forma, porque Ele se entregou, Ele morreu na cruz por mim. Os meus pecados estavam naquele lugar. Quando eu entendo isso, a revelação da cruz. Porque a revelação da cruz, ela tem que ser o tempo todo latente no nosso coração. Porque quando ela é latente no nosso coração, você consegue... Ela é verdadeira, ela é real. Ela é real. Você perdoa quem lhe maltrata, você abençoa. Por quê? Porque você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz para você, a sua identidade é forjada no Senhor, você é amado, você é escolhido, você é filho amado. Assim como o Senhor falou para Jesus ali, que eis o meu filho amado, hoje o Senhor fala para nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós recebemos a herança. Nós estamos assentados nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. Sabe? Quando eu entendo isso, que Deus é comigo, Ele é meu Pai, nada vai me atingir. Certo que eu passo por dificuldades, ou às vezes, como eu digo, como é que eu posso dizer? Algumas pessoas nos surpreendem com as suas atitudes e trazem dores. Sim, ali é aquele tempo, ao dia mal. Mas a gente ora para o Senhor, nos livra do dia mal. Você está entendendo? O Senhor nos livra, nos dá força no dia mal, nos faz corresponder como tu queres. A gente chora como Davi chorava. Senhor, nos chora. E ali a gente chora diante da presença do Senhor. Mas a minha resposta, ela tem que ser
conforme a vontade de Deus. Pastora, amém. E é por isso que nesse tempo desafiador que todos nós temos vivido, a fé tem sido algo que tem mantido as pessoas com sanidade. A fé que eu digo, a fé real, não é a fé de utopia, mas as pessoas entenderem que elas sozinhas não conseguem comportar todas as dificuldades que elas estão vivendo. Mas com a fé é possível elas terem esperança, é possível elas acreditarem que vai passar, é possível elas pensarem em coisas para construir um futuro diferente, para pensar no outro, para pensar na necessidade do outro. Então, a fé, ela não é impedimento das coisas acontecerem comigo. A senhora trouxe um exemplo aí que eu tenho certeza que quem está ouvindo passou por essas crenças, porque como eu sou profissional, eu vou levar para essa área das crenças, né? Essa questão da paternidade, de você esperar do pai, você esperar da mãe, que ela supra todas as suas necessidades, supra todas as suas expectativas, você vai frustrar porque sua mãe é falha, o seu pai é falho, né? E eu ainda digo mais, às vezes algumas mulheres, Laiane, botam essa expectativa de paternidade no esposo. Você está entendendo? E eu quero dizer algo para você, mulher de Deus está nos ouvindo aqui. Ele não vai suprir as suas expectativas de paternidade. Entendeu? Nem sua mãe, nem seu pai, ninguém vai suprir. Sabe quem vai suprir? O Espírito Santo de Deus. O Senhor disse assim para nós, sabe? Ele não nos deixaria órfãos. Sabe, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus, que ele vai ensinar, sabe? Ele vai orientar em todas as coisas. Então, Deus, ele quer ser o nosso pai. Enquanto a gente não entender que Deus é teu pai, que ele cuida de ti e que ele quer essa intimidade, não é uma coisa longe, é uma coisa perto. É perto, é diário, o Espírito Santo quer falar contigo, ele quer que você se deleite nele, ele quer que você esteja com ele, você vai se sentir forte, capaz. Sabe por quê? Mulher de Deus, escute. O que você quer ouvir, você tem que ouvir da voz de Deus, sabe? E ele já disse que você é amada, que você é escolhida, que você é vencedora, que você é filha, que você é linda, que você é virtuosa. Ele disse, se você abrir a palavra do Senhor, você recebe. Você recebe, você é suprida. Ele é fonte de água viva. E o que acontece, pastora? E eu vejo isso nos líderes. Eu vou falar da liderança porque geralmente é o que eu mais trabalho e eu acredito que a gente precisa quebrar esse paradigma de que o líder, ele não é gente, de que o líder não sofre. O líder passa pelos processos dele, assim como você passa pelos seus processos. Né? E assim, essa dificuldade, alguém falou aqui que se identificou e que demorou para entender que o pai terreno abandonou, mas que Jesus não ia lhe que essas crenças que se tem desde a infância, que vão se permeando na adolescência, se você não quebra essa questão de abandono, de falta de amor, de valor, você se sente desvalorizada, você não se sente uma pessoa amada, você se sente sozinha, você se sente desamparada, abandonada. Essas crenças, se você não se libertar delas, se você não trabalhar, não desenvolver elas serão empecilhos para todas as vitórias que você poderia ter na sua vida. Então, essas coisas, elas travam a nossa vida, né? Nós somos seres físicos, mentais, espirituais, né? Isso. Então, assim, nós temos essa tríade aí em nós. Então, nós precisamos estar com todas essas áreas bem trabalhadas e desenvolvidas para que a gente consiga caminhar na vida. Às vezes, as pessoas usam a fé para justificar, às vezes, atos, às vezes, palavras que não
atitudes que não são atitudes talvez adequadas para aquela determinada situação, porque colocam como base, como justificativa, é porque você não passou por isso na vida, é porque você... Não é? Tem pessoas que são assim. Então, nós não podemos deixar que essas crenças virem barreiras para o nosso desenvolvimento. E aí a sua vida vem nos ensinar isso. Que quando você entende isso, você tem a leveza do espírito, você consegue amar independente das suas expectativas serem supridas, você consegue amar apesar da frustração, que não é algo fácil. Eu acho, e eu ainda digo mais, assim, para quem é líder, como você está falando, né, vamos focar aqui na liderança, para quem é líder, eu quero dizer algo para você. Saiba que você nunca vai suprir expectativas das pessoas. Elas sempre vão querer mais de você ou gostaria que você fizesse de uma outra forma. Mas saiba de uma coisa, se você tem a certeza, a convicção de que tem que ser feito daquele jeito, porque Deus lhe disse, vá, siga em frente. Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo traz paz ali, entendeu? Então, sempre vai acontecer de você não suprir a expectativa das pessoas. Sempre vai ter um ou outro que não vai ter. Mas isso não pode me paralisar. Por quê? Porque senão eu vou estar agradando homens e não a Deus. Eu tenho que agradar a Deus, não a homens. Eu tenho que aprender a dizer não. É uma libertação. Né? Uma pessoa que está ali do meu lado, eu tenho que aprender a dizer não. Então, eu tenho que ser uma pessoa que tem que ter identidade, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, me firmar ali. Sabe, se, meu Deus, se Moisés fosse agradar todo aquele mundo ali, que era não sei quantos pessoas. Já era difícil. E ainda se ele quisesse agradar, era mais difícil. Pastor, eu já quero entrar. Ai, meu Deus, já está perto de terminar o negócio que é rápido. Jesus. Que conselho a senhora poderia dar para alguém que está iniciando na liderança, a liderança de uma célula, uma pastora, uma esposa de pastor? Que conselho a senhora poderia dar, que a senhora gostaria de ter recebido quando você iniciou no pastoreio? Certo. Eu até numerei aqui alguns conselhos, eu posso dar isso, tá bom? Pois vá, diga. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro conselho, não se compare. Não se compare com ninguém. Você é única. Se Deus lhe chamou, Deus gosta do seu jeito, se você ri alto, se você não ri, se você fala Eita, Jesus, se você não prega, se você prega, se você faz alguma coisa, Deus ama você do jeito que você é. Não se compare. Você não é Helena Tanuri, você não é Thalita Pereira, você não é Cíntia Lídia, sabe? Você não é nenhuma dessas. Você é única. Única. Quando você entende que você é única, sai um peso. Sai um peso. Sabe, Deus quer ver a luz de Deus resplandecer em ti, uma mulher de Deus. Sabe, Deus quer fazer você, sabe, ser uma candeia. Deus, quando Ele acende a candeia, Ele não bota debaixo da cama, não. Ele bota para ver. Ele bota em cima para ver. Então, não tenha medo. Vá, siga em frente. Amém? Amém. Então, não se compare. Não se compare. Outra coisa, né? Esteja sempre pronta a perdoar. Para mim foi algo libertador. Quando eu descobri que eu poderia falhar e perdoar, entendeu? Para mim foi maravilhoso. Eu tenho um crédito. Laione, nós temos um crédito 70 vezes 7. Entendeu? Quando eu disse, meu Deus, eu tenho um crédito de 70 vezes 7. Eu posso errar com aqui que está aqui, a pastora Josi, que é da nossa igreja, silêncio 70 vezes 7. E ela vai me perdoar. E ela tem crédito em mim, ela vai me perdoar. Por quê? Porque isso é vida de Deus, isso é igreja. A gente rala uns nos outros, sabe? A gente começa a viver o cristianismo. Você vai às vezes frustrar, você pode magoar as pessoas, mas saiba de uma coisa, se você acha que o cristianismo não é perdão, você está no lugar errado. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ensinou na cruz o que é perdão. Então eu preciso entender algo, que Cristo vive em mim, então eu tenho que perdoar. Amém? Amém. Eu tenho que estar cheia dessa graça de Deus. A outra coisa não controle as coisas. Quem controla é o Espírito Santo de Deus. Então não queira controlar, não. Sabe? Não queira controlar as pessoas, não queira controlar seus liderados, não queira controlar o seu marido.
Ah, é assim, assim que faz. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar, mulher. Entendeu? Ele vai te conduzir. Isso era pra lhe engraçar. Quem controla fica assim, sabe, pesado. Isso não é da vontade de Deus. Verdade. Seja livre. Assim, eu gosto muito quando eu vou para o encontro, quando a gente vai fazer alguma conferência, eu gosto muito assim. Senhor, eu estou na expectativa assim, da surpresa de Deus, sabe? Eu fico esperando eu ser surpreendida. Como é que você vai fazer? Entendeu? Eu quero ser surpreendida por Ele. Quem é controlador nunca é surpreendida pelo Espírito Santo de Deus. Porque ela está trabalhando na força do braço dela. Eu quero ser surpreendida pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, não crie expectativa nas pessoas, como eu já falei. Aprenda a dizer não quando você não pode fazer, quando você não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastora, vamos fazer o seguinte, vamos passar 7 dias no monte orando. Não, Deus não falou comigo isso, não, mulher. Entendeu? Porque tem milhões de ideias, os irmãos têm milhões de ideias e querem que a gente receba essas ideias. Diga, amada, é o seguinte, calma lá, não, deixa Deus falar comigo aqui, vamos pensar aqui no teu caso, entendeu? Então aprenda a dizer não, porque nem tudo que você as pessoas vêm chegar para você é da vontade de Deus para você. Não é, e nem para a igreja, porque você não é líder, não é verdade? Então, faça aquilo, algo muito importante, pastores que estão nos ouvindo. Faça aquilo só que você pode fazer. Então, você tem coisas que só a esposa de pastor e a pastora faz. Esse daí é que você tem que focar. Os demais, delegue. Delegue funções. Veja outras irmãs fazendo, porque às vezes aquelas coisas que você está fazendo está cansando até você. E outras mulheres dentro da igreja precisam se levantar, precisam se reerguer. Mas só aquilo que você tem que fazer, que Deus mandou fazer, que nenhuma outra vai conseguir fazer. Pode fazer, faça. Amém? Amém, então, assim, pastor. Eita, palavra poderosa. Por isso que quase deu tilt. Mas tudo tem o tempo de Deus, não é? E Deus encaixou certinho, porque nós não controlamos, começamos um horário diferente, é porque Deus queria que você estivesse ouvindo. Exatamente. E Deus queria que você estivesse ouvindo nesse horário, né? Eu queria que a senhora encerrasse aí, essa palavra final, que aí a gente vai tirar uma foto e eu finalizo. Certo. Eu queria só deixar um versículo e dizer assim, a palavra do Senhor, que foi o versículo quando a gente começou aqui no nosso ministério Casa de Deus. Né? Esse versículo que Deus trouxe no meu coração e eu quero passar esse versículo para você. O Senhor me disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Né? O Senhor disse, vinde a mim, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o Senhor, ele diz no final, ele diz que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Sabe, amados, eu quero dizer, o ministério não é para ser peso. O fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave. E eu ainda digo mais, o Senhor me diz, não te preocupa, porque eu vou carregar tanto esse fardo leve como esse jugo suave. Tu não vai sentir nada. Então, assim, toda vez quando eu me sinto, às vezes, cansada, Senhor, por que eu tô cansada? O Senhor me diz, porque você não está recebendo meu fardo leve. Sabe? A alegria, se enche da alegria do Senhor, porque a palavra do Senhor diz também que os discípulos, quando eles receberam a palavra, eles se encheram do Espírito Santo, se encheram da alegria. Então, assim, quando eu vejo que eu não estou mais tão alegre, eu digo, alguma coisa está errada. Porque a alegria faz parte do ministério leve do Senhor. O fardo não é pesado. Escute, você está com medo de receber uma liderança? Pare. Se Deus lhe diz para você receber, receba. Por quê? Se Deus lhe diz para você começar algo, comece. Porque o Senhor mesmo vai fazer. O fardo dele é leve. A graça do Senhor está contigo. O Senhor te sustenta. Ele vai direcionar você. Não vai ser fardo, vai ser prazer. Não vai ser peso. Quando eu vejo as pessoas com peso é porque estão fazendo na força do braço ou querendo que os outros vejam em você algo que você não é. Seja livre. Seja leve. Isso é muito importante. Amém? Amém. Vamos ter que bênção, hein, pastora? De Deus.
E eu queria aproveitar, é incrível, né? Como o Senhor transforma todas as coisas. A gente tem a ciência que ela vem nos ajudando aí durante alguns tempos, tem adentrado dentro das igrejas, né? A possibilidade do cuidado emocional, do tanto que é importante isso, você ter alguns profissionais para ser essa linha de apoio, de suporte, para ajudar naquilo que às vezes a pessoa não se permite, né? Às vezes nem está percebendo aquilo. Então, quando você diz não se comparar, que você é única, quando você diz aprenda a dizer não, quando você diz se você está carregando um fardo é porque você está fazendo com a sua própria força, quando você vem com tudo isso, aí tem a ciência dizendo, né, que nós somos únicos, se você se comparar, você sempre vai ter crenças que vão lhe levar para o fundo do poço. Hoje, as pessoas querem verdade, querem viver relacionamentos reais, né, não querem viver fakes. Então, quando você só consegue ser real, você só consegue ser verdadeiro quando você entende quem você é, quando você entende a sua identidade. Quando a senhora fala aí de controle, é algo que nós temos uma necessidade de estar controlando tudo. E quem tem a necessidade de controle está o tempo todo tensa, ansiosa, nervosa, estressada, então não traz bênção. Então, gente, se você está ouvindo, comece a olhar esses conselhos, a gerar transformação na sua vida. Amém. Porque nós somos mais do que isso, nós somos mais do que meros plágio dos outros, né? Deus nos fez para ser únicas, Deus nos fez para ser transformadas e transformadoras de vida, viu? Muito obrigada, pastora. Amanhã eu vou estar com a pastora Renata para fechar essas lives, né? E muito obrigada por sua disposição, viu? Deus lhe abençoe ricamente. Amém.